Hoje em dia, parece impossível alguém viver sem sentir os efeitos da vida agitada. Horários, compromissos, uma avalanche de informações a todo momento. Necessidade de aperfeiçoamento profissional constante, dedicação ao trabalho, aos filhos e à própria individualidade. E aí o estresse se instala e traz uma série de problemas quando ele não é bem conduzido, né, para as nossas vidas, porque sem estresse ninguém vive. Agora, quando esse estresse começa a fazer mal, hein, e a gente nem percebe. Qualidade do sono, desejo sexual, desempenho sexual e até fertilidade. Tudo isso pode ser comprometido pelo nosso emocional. E aí eu recebo aqui o meu querido Dr. Bellarmino, seja bem-vindo. Tá todo mundo com saudade, Dr. Bellarmino? Inclusive eu. Foi assistir a Copa, né, Dr. Bellarmino? Boa tarde. Ainda bem que não foi no jogo de ontem, né, querido? Foi um antes, né? É, mas eu assisti a provável campeã, que foi a Alemanha, jogando contra a França, e realmente é qualidade de jogo mesmo. Então, quando se perde de 7-1, não foi uma má sorte, alguma coisa. Realmente o time não estava tão coeso quanto o adversário. Então, é o que vença o melhor, né? A Argentina tem o Messi, nós tínhamos o Neymar, mas a Alemanha tem um time. Tem um time, exatamente. E aí é essa a diferença. Mérito a quem precisa. Vai ser com a Alemanha, doutor? Não, eu quero que vença o melhor, tá? Tá. Então, ele é a única restrição, né? não, mas é real. A única coisa, a minha restrição um pouquinho é a Argentina. O resto vai ficar Alemanha e Holanda. A minha torcida é que a final seja Argentina e Alemanha, mas que a Alemanha dê de 14-0 na Argentina, porque daí a gente lava a alma. Sim, não fica tão feio pra gente. Olha, se for de 8-0 já tá bom. Aí é um bom placar, para compensar o nosso equilíbrio. Concorda daí? Pode ser assim? Pode ser assim, Pipoca? O que tu quer ver na final, Pipoca? Alemanha e Holanda. Alemanha e Holanda. Pipoca, vai ser isso, final. É? Será? Vai ser uma Copa de final europeia, então? Seja o que Deus quiser, vamos embora. Muita gente estressada no jogo de ontem. Sim. E aí hoje a gente tem esse tema que é do estresse no dia a dia, doutora. As mulheres têm tripla jornada. Perfeito. Maioria trabalha, maioria cuida de filhos, chega em casa à noite, lava a roupa, põe pra secar, vai dormir às 2 da manhã, acorda às 6 da manhã. Isso pode, a longo prazo, trazer problemas para a nossa saúde, de fato? Sim. Como foi exposto ali no começo, o estresse é aquilo que consegue mover todo o organismo e ele é uma adversidade que a gente tem que tentar vencer essa adversidade. Quando a gente tem força para vencer, esse estresse está sob controle. Quando ele chega num momento súbito, num momento que a pessoa já gastou todas as fichas, aí começa a se instalar os sintomas de uma incapacidade de vencer o estresse. Quer dizer, a gente precisa de um nível de estresse para viver, o que nos motiva, o que nos move. Para organizar as coisas, para poder trabalhar todo dia, o estresse nos move. Existem 4 níveis. Até o nível 1, ele é excelente, é para a gente se organizar. A partir do nível 2 é o estado de alerta. Quando é que fica alerta? Quando esse estresse começa a gerar condições físicas, excesso de sudorese, problema gástrico, uma gastrite, dor de estômago, enxaqueca, dificuldade visual e do lado do humor, uma queda muito importante do humor, a pessoa fica irritada por qualquer coisa. Parece uma TPM. Qualquer coisa que esteja fazendo ganha um tamanho maior do que é, na verdade. Qualquer problema ganha outra proporção. Ganha uma proporção maior. Tá. E na última instância, esses sintomas eles começam a liberar mais cortisol, que é uma enzima altamente maléfica para o nosso organismo. O hormônio cortisol ele faz com que todas as artérias e veias tenham uma vasoconstricção, ou seja, elas começam a ficar mais contraídas, começa a gerar um quadro de hipertensão. E a maior causa de problema cardiovascular em mulheres, depois de 40 anos, é o estresse. Por quê? O estresse, sem o estrogênio, ele tem uma ação maior de fazer essa contração do coração, podendo levar a angina e problema coronariano. Antes dessa idade, o predomínio de infarto é muito maior em homens. Mas depois dessa fase, fica igual mulher e homem. E o culpado seria, além de outros fatores, mas o estresse que não é controlado. Perfeito. A estabilidade no trabalho, a escola, eventualmente a mulher está fazendo uma faculdade, ela preocupação com a vida dela, com a dos filhos, com a família, muitas vezes do marido e a dela, com a vida social, né? E às vezes deixa a sua vida de lado para dar conta de tudo isso. Então a forma do estresse vai ser, o que vai diferenciar um estado para o outro, vai ser que na fase de alerta ele nos põe para frente, ele nos põe positivamente para desatar os nós. Quando é a fase 2, que libera adrenalina e esse hormônio cortisol, já começa a somatizar.
a gente já começa a receber uma carga muito pesada, as coisas passam a ter um grau de dificuldade muito mais elevado e a gente começa a ter levemente um sintoma de impotência. Não está dando conta das coisas. Começa meio que a surtar. E a terceira etapa a gente chama de exaustão, ou em inglês burnout, que é assim, já pegou os pontos. Pegou os pontos, em português a gente fala surtou, né? A pessoa não responde mais por si, ela responde pelo instinto de impotência para resolver a situação. Fica fora daquela realidade. Fica fora da realidade e muitas vezes tem que entrar com medicamento. A gente sugere já no segundo estágio, um melhor tratamento para isso é a atividade física. Então assim... ajuda a liberar. Muito, libera e passa o cortisol a diminuir e libera mais endorfina. A endorfina é do prazer, da satisfação, é aquela que faz... O que a gente pode aprender, só vai aprender a lidar com isso quando souber esse diagnóstico. Como que se faz esse diagnóstico, doutor? É clínico mesmo? Ou tem algum exame que a gente faça? É clínico e laboratorial. O cortisol a gente consegue dosar. Então a gente consegue ver qual a disponibilidade ou a probabilidade de uma mulher vir a ter um problema cardíaco. Ele serve como termômetro para outras patologias. De manhã ali? Só dá pra medir da manhã, de manhã. Isso. 7h30 é feito o ideal é fazer 2 dosagens. 7h30 em jejum e 9h30 a outra coleta. Se as 2 coletas derem alteradas, é sinal de que esse corticoide vai poder se instalar e o estresse que era bom, que estava mal. Tem remédio para isso? Existe medicamento. Mas assim, o mais eficaz que a gente vê é não deixar chegar na fase da exaustão. Que atividade física, como foi dito, atividade já é física, bom remédio. Uma alimentação bacana e conhecer os limites. Isso é o mais importante. Não pegar para si tarefas que você não tem condições de resolver. A sobrecarga de trabalho, né? E vai tudo se acumulando e nesse processo acaba se perdendo não só a qualidade de vida, como esse problema pessoal passa a ser coletivo, passa a ser com quem você convive, passa a ser no trabalho. Então, vai criando uma rede de problemas que poderia, lá no começo, ser evitado. A gente sempre sugere assim, tá com algum problema, tenta resolver diretamente, não mande intermediários e deixe no trabalho. Para a mulher, principalmente, ela engole muita coisa e quando chega em casa, sendo família, fica mais à vontade para poder reclamar. Olha, hoje foi isso, estoura com a família e no trabalho continua não reagindo. Ou seja, é melhor fazer uma conciliação, chegar no trabalho, se o problema for no trabalho, na escola, na faculdade, dizer, olha pessoal, eu preciso de um meio um pouco melhor para poder conviver, isso aqui não está bacana, e tentar negociar. E até onde for possível, delegar poderes. Não ficar... Saber dizer não também, né, doutor? É complicado. É difícil saber dizer não. Principalmente para uma mãe, por exemplo, na educação de um filho, no dia a dia, para a própria família, para uma equipe de trabalho, que a mulher sempre é a cereja do bolo, digamos assim, né? Ela vem para acalmar, mas a mulher, até pela sensibilidade mais aguçada, ela absorve muito mais, é uma fonte de estresse muito mais elevada do que homens. Tanto que infartos fulminantes, dificilmente você vai ver que uma mulher teve infarto fulminante. Geralmente são homens, porque culturalmente homem não sofre, homem não tem problemas. Homem não chora. E homem não chora e passa a absorver tudo isso. O que chega num determinado momento que o coração literalmente explode. Não dá conta. Não dá conta e o infarto fulminante. E a mulher que já fala pelos cotovelos, vai dividir com a amiga, vai dividir com a vizinha. A mulher é mais expressiva, ela muda o foco. Às vezes até tem que ser chamada para manter o foco, porque às vezes não, acho que pode ser. Ela pega e compartilha muito mais do que guarda. E o ideal é expor mesmo. Às vezes uma pessoa que está próxima, de confiança, que tem uma estrutura, ela pode ser um melhor analista que o próprio analista. Não terapeuta. Exatamente, não só mecanismos de técnicos. Às vezes a vida pede um pouco de audição, um abraço, coisas simples. Esses dias eu li uma coisa que eu achei muito engraçada, que diz assim, para uma mulher ficar feliz, mais importante do que ela ter um bom marido, ela tem que ter uma boa secretária do lar e uma boa amiga. Se ela tiver esses dois, o bom marido é detalhe. Eu achei o máximo isso. Porque Entra como acessório. A secretária do lar vai ajudar nos serviços de casa e a melhor amiga vai ser o divã, né? Não deixa de ser uma forma de delegar, né? E aí a mulher, quando ela delega, ela tem mais capacidade para dizer não. Porque no olho do furacão, são tantas as tarefas, de maneira geral, para poder olhar para o problema com discernimento, com distância, para ser mais exato, é difícil. Então, às vezes, para poder analisar um problema, você tem que sair daquele contexto, olhar de fora e depois
interagir mediante as coordenadas e a gente poder ver qual é o problema do outro, até onde começa o problema do outro, começa a nos incomodar e até que ponto nós estamos incomodando o outro, para não se bater. E normalmente as mulheres, doutor, tem uma reclamação que é assim, os homens, a carga horária dos homens muitas vezes ainda é maior do que a das mulheres, como o provedor da casa, que a gente ainda vê isso, o homem ganhando mais que a mulher, né? Então às vezes o homem tá lá, trabalha 15 horas por dia, uma mulher vai trabalhar 8, só que além dessas 8, né, ela vai buscar filho no colégio, vai fazer jantar, vai dar banho, vai assinar agenda, vai fazer tarefa, vai pra academia, porque tem essa cobrança no mundo feminino. A mulher é a coadjuvante que, na verdade, é a protagonista. A protagonista. Porque pensa bem, né? A mulher tem que ser boa profissional hoje em dia, Cíntia, boa mãe, boa de cama, já está subentendido bonita. Que a mulher vai ser tudo isso. Aonde estoura muito mais fácil o estresse, onde é mais fácil para a mulher poder muita soltar. Cobrança. Porque se você ficar 12 horas no mesmo trabalho, fazendo a mesma coisa, você já acaba ganhando aliados. Você já decifra no meio que você está e você consegue interagir maior. Mas essas duplas, triplas jornadas que as mulheres têm, em cada uma delas, onde inicia uma, ela tem que se preparar para começar a próxima. O estresse pode, o lado ruim do estresse, né? A gente não pode rotular, mas quando o estresse está descontrolado, ele pode trazer efeitos na nossa imunidade e no nosso desejo e desempenho sexual? Totalmente. A gente vê assim que pacientes que têm uma cabeça mais bem humorada, que são mais práticas, que não ficam colocando muitos obstáculos, pessoas às vezes que têm toque, transtorno obsessivo compulsivo, manias, uma série de coisas, pessoas que genuinamente elas são negativas. E assim você entra com um sorriso, elas entram com carão. Você tenta dobrar. Sempre. Então, essas pessoas, quando são acometidas por alguma doença, a gente vê que a evolução ela é muito lenta, a recuperação é mínima, enquanto a outra, que é mais prática, outra mulher, ela tem digamos assim, parece milagre. Você chega no quarto dia, ela fez uma cirurgia, ela já está de pé, tomando o banho dela. O astral influencia muito. A forma, não há uma dissociação entre a mente e o corpo. Isso já é até bíblico, né? Mente sã, corpo são, então andam juntos. Só que a forma como alguns processos são dados são altamente complicados. Seja o homem, seja a mulher. Tem pessoas que são práticas na vida. A praticidade resolve, desata os nós e vai em frente. Tem gente que cai um alfinete, é uma tragédia. E aí, quando você pega pessoas que têm um humor melhor, obviamente que a libido vai entrar melhor. Mesmo, doutor? Muito, muito, muito. Até na TPM, digamos assim, juntando a TPM. Tanto para homem quanto para mulher? Também, mas assim, para a mulher é maior, daí a gente sugerir a parada da menstruação, porque na TPM a mulher naturalmente ela já fica predisposta, ela já está mais vulnerável. Juntando o estresse que ela tem, aí pode entrar nessa fase de exaustão, né? O cortisol elevadíssimo, a adrenalina, e a mulher passa então a precisar de ajuda profissional para poder sair, muitas vezes umas férias, porque o caminho mais curto seria dar um antidepressivo. Mas não, às vezes... pode levar a apatia, acentuar, que quando a pessoa, seja homem ou mulher, começa a ver que não vai dar conta do recado, há uma tendência a se retrair, a ficar incubando esse sentimento, se fechar, a fazer insight para tentar procurar a solução e quando vê que não acha, ela própria acaba abrindo um caminho para uma patologia que é muito vista por aí, que é a depressão. Então, antes de chegar à depressão, é interessante começar a ver o que eu posso arrumar, o que está ao meu alcance. Isso faz até doença de pele, né? Sim, é o mais frequente, inclusive. Dermatite atópica. Por exemplo, o herpes, ele fica incubado. Sob estresse, vem à tona. Seja o labial, o genital, a psoríase, cotovelo, joelhos, está nitidamente relacionada. O vitiligo, pessoas portadoras têm o descoloramento da pele, mas conforme a quantidade de estresse que essa pessoa recebe e a forma como ela processa, voltando lá no comecinho da definição do estresse, que é algo que a gente tem que superar, mas a forma como cada um supera é que vai definir a quantidade de estresse que aquela pessoa pode resolver. Por exemplo, um piloto de um 737, de um Boeing, é uma pessoa que tem que estar altamente capacitada. Está sempre sob estresse, sempre sob estresse, controlador de voo mais ainda, né? Que ele vai ter que médico, ele vai ter que monitorar todas aquelas aeronaves que estão chegando. Então, o que a gente vê? Que a partir do momento que esse estresse ele é driblado, você está apto para avançar um degrau ainda. Então, pessoas quanto mais submetidas a provações, a dificuldades, e que conseguem passar por cima, e ainda bem, elas são pessoas mais fortes. É aquela pessoa que você olha e diz assim, poxa, essa pessoa passou por tanta coisa e olha como ela
pelo menos está firme, está forte, está tentando a superação através, sem ficar olhando muito tempo para trás e ficar alimentando coisas. Resolve. E a gente vê isso. Você deve conhecer, eu conheço mulheres e homens que tiveram tragédias em suas vidas. Que deram uma volta. Obviamente, essa puxada de tapete faz com que eles fiquem um tanto quanto mais serenos, digamos assim. Mas nem todo mundo precisa ir até o fundo do poço para saber que o fundo do poço é ruim. Então basta olhar porque os tem exemplos. Aquela frase que diz, tem gente que diz que o fundo do poço tem a mola, né? Quando bate lá embaixo eu volto. Nem tem sempre, gente... né? Não, mas tem gente que quando supera, né? Quando a pessoa supera, ela fala, melhor. não, meu poço tem mola, porque eu chego lá embaixo e volto mais forte. Tem gente que não consegue. Tem gente que não consegue. E as pessoas mais fortes, aquela que a gente olha e diz assim, poxa, mas fulano passou por muito menos. Isso. E tá lá, tá bem. Isso. E o outro passou por muito mais e também está bem. Então, a quantidade de estresse que cada um pode receber é individual. O que para um é um vendaval, para o outro pode ser uma brisa. Uma brisa, exatamente. Rapidinho, doutor Bellarmino, a gente falou que afeta a sexualidade, a libido. Para a mulher, em especial, porque a mulher tem todo um porque preparo, a mulher não consegue, né, para o momento sexual. Se desconectar na hora da atividade sexual, ela já está pensando no lanche dos filhos de manhã. A roupa no varal, no meu Deus, almoço, a roupa está no varal. Se a diarista vem ou não vem. Se tiver com alguém em casa, essa dissociação para a mulher é um tanto quanto mais difícil, até devido a essa sensibilidade que ela incorpora. E atrapalha muito na vida do casal. Então é interessante, é um exercício diário para tentar conseguir deixar cada problema no seu lugar, tentar resolver lá. Para poder namorar com tranquilidade. Namorar e ter uma vida fertilidade afetiva, é afetada também? É afetada, porque a partir do momento, ela depende, tudo no organismo depende de vascularização. A partir do momento que você está sob estresse, você contrai toda a musculatura, até pessoas que têm cervicalgia, dor de pescoço, a fibromialgia é o estresse falando através do corpo. Não tem um exame que diga você tem fibromialgia. É o contexto, a dor, o famoso dói tudo. É fibromialgia, é um estresse que não foi controlado e o corpo está falando. Pela contração vascular, começa a ter a hipertensão, começa a ter uma série de patologias que poderiam ser evitadas se a pessoa tivesse com endorfinas, uma vida sexual bacana e resolvendo, no caso o casal, os problemas aonde eles acontecem e não aonde eles estouram. Tem que ter algo mais profilático. Uma boa namorada pode abaixar os níveis de estresse? 100%. Uma boa namorada, um bom casal pode ter a vida muito tranquila e muito ativa, desde que saibam lidar com esse estresse do casal. Porque às vezes o parceiro ou a parceira vai ter que detectar para poder ver como vai conduzir a situação. Porque dizem que uma boa noite namorando resolve a metade dos problemas. A pessoa fica leve, está resolvida. Vai liberar endorfina, não tem como não relaxar com então vamos endorfina. namorar, minha senhora. Vamos namorar, vamos resolver nossos problemas. Por que vocês estão me olhando com essa cara? Não estão namorando. Mas com cuidado, né? Nem o pipoca, né? É isso, com cuidado. Com cuidado. Né? Com cuidado. Vai lá, embrulha o negocinho para fazer direitinho, não se preocupar, né, doutor? Sim. Para não vir neném quando não quer, para não vir doente. Fazer um planejamento familiar e planejamento, antes de tudo, de vida, né? E a gente sempre fica colocando aqui, quando a gente fala sobre patologia, a gente coloca, olha, e o estresse? O estresse nada mais é que uma queda abrupta da imunidade. Ele pode contribuir para a maior parte das doenças conhecidas. Então, assim, cada vez que a gente cita aqui no quadro, e o estresse ajuda, acentua. E o estresse é a má administração psíquica que a gente se sente, às vezes, incompetente para poder resolver. Ou inapto, na verdade, incompetente não é o termo correto. É inapto, quando a gente fica se tolhendo e uma coisa é certa, quanto mais a gente passa por provações, mais forte ficamos. Sem dúvida. A queda não pode ser o final da história, é se reerguer e continuar. Que isso vale para o nosso 7-1 também. Isso. Lição. Para todos nós, né, no dia a dia. Querida, adorei. Mais uma vez Obrigado, adorei. eu. Obrigada.